So as a brief prelude to this next session, let's draw a clear distinction between the practice on the cushion and off the cushion. Então, para falar um pouquinho sobre essa próxima sessão, ele vai falar o que é essencial na prática formal e fora da almofada.
So when we're on the cushion, we are practicing Shamata. Quando nós estamos na almofada, nós estamos sempre praticando Shamata. Which means, by definition, the attention is selective. Significa que, por definição, que a atenção é seletiva. So we have no choice in the early phases, medium phases of this practice, whether or not we feel tactile sensations, the eyes are open, we see visual impressions, we hear sound. We have no choice. But we don't deliberately give any attention to them. It takes some of our attention, but we don't give any. So it's not of interest. Então, nessa fase inicial, pelo menos, a gente não tem escolha se vai surgir aparências dos outros sentidos físicos ou não. Elas vão surgir, mas a gente não dá atenção deliberadamente. Elas vão tomar alguma coisa da nossa atenção, mas a gente não se interessa por elas. Centrally, primarily, as you well know, you're simply resting in that self-knowing, discerning, non-conceptual flow of awareness. Então a gente descansa no fluxo de consciência não conceitual, discriminativa e descansa nela. But peripherally, or secondarily, we are voluntarily or deliberately aware of the mind, as in the space of the mind, all of the movements of the mind, objective and subjective. Então, principalmente, a gente repousa na consciência, mas a gente deliberadamente nota todos os movimentos que acontecem na mente, todas as imagens, tudo que surge na mente, deliberadamente. But dispassionately. Mas sem nenhuma paixão. Really? As if we don't really care. A gente mesmo não se importa com o que surgir. We care just enough that the thieves don't draw us away. A gente só dá a atenção suficiente para que o que surgir ali não nos arraste. So again, we're finding a middle way there. Então nós vamos encontrar um caminho do meio ali. We're not, as usual, letting our awareness become fused with the appearances, the subjective activities. That's just samsara. So we stop that. Então, o que a gente não faz é deixar que a nossa consciência se funda com os eventos objetivos que surgem na mente, com os impulsos subjetivos, porque isso é o samsara. A gente quer interromper isso. So we avoid the extreme of samsara. That's samsara. Então, a gente evita o extremo do samsara. E se fundir ali é o samsara. But we also avoid the extreme of the facsimile of nirvana. Mas a gente também evita o extremo que é semelhante ao nirvana, um facsímile do nirvana. A complete withdrawal. Que é uma retirada completa. Withdrawal from the mind. A gente se retira da mente. Withdrawal from the desire realm, formless realm, withdrawing into a space that is transcendent. O extremo seria a gente se recolher, se retirar do reino do desejo, da forma e da não forma para um espaço que transcende os reinos. And thereby becoming utterly unaware of samsara, unaware of the mind, because we've just released it. E aí a gente ficaria então completamente inconsciente do samsara, inconsciente da mente, porque a gente soltou completamente. So we're not abiding in this microcosm of samsara, we're not abiding in this facsimile of nirvana, non-abiding. Então a gente não reside, não permanece no samsara e nem permanece nesse facsímile do nirvana, a gente não permanece, não se estabelece. Like the sovereign sitting firmly upon the throne, but fully attentive to, aware of the people coming into the attendance hall. Como o rei que fica sentado firme no trono, só notando as pessoas que entram na sala de audiência. But crucially, not identifying with any of them as I or mine, they're not, and not reifying any of them, even the emotions, desires, appearances, as if they exist from their own side, because they do not. So fully present, but without identifying with and without reifying. Então a gente fica completamente presente com o que surge na mente, mas sem se identificar com nada daquilo e sem reificar nada do que surgir, como se tivesse existência inerente, porque não tem. Então a gente fica totalmente presente sem se identificar e sem reificar. And that's the practice on the cushion. E essa é a prática na almofada. And in so doing, with nothing more elaborate than that, then the mind will settle in its natural state. E fazendo isso,
sem nada mais elaborado, a mente vai se estabelecer em seu estado natural. And that is, over time, the 5 physical senses will withdraw into mental awareness. Com o tempo, os 5 sentidos físicos vão a consciência dos 5 sentidos físicos vai se recolher na consciência mental. And the appearances in the space of the mind, as well as the subjective activities of the mind, will subside and dissolve into the substrate and into the substrate consciousness. E as aparências que surgem ali na mente, com o tempo, elas vão ceder, vão se dissolver no substrato, e os impulsos subjetivos da mente vão também ceder e se dissolver na consciência substrato. And then your mind has settled in its relative natural state. E aí então a mente se estabeleceu no seu estado natural relativo. So to respond a little bit more to that one question from last night about physical pain, when you're on the cushion, physical pain is not arising in the space of the mind. Therefore, it's not of concern. It will pull at you. But as you develop your samadhi, don't let it. It will pull at it, but don't give. Don't let it capture your attention. Say, I'm sorry, I'm busy. I'm completely busy. I have no time for you. I'll get back to you later. And so it's out because of the power of samadhi. And whatever disturbance, unhappiness, mental afflictions arise in the space of the mind, here it's not so much, it is not withdrawing by the power of samadhi. It's being present with them with the power of Vipassana. And that disempowers them. Because if you don't identify with them, they don't really get to you. And if you don't reify them, they have no power at all, any more than a rainbow or a mirage. Então, falando mais um pouquinho sobre a pergunta de ontem sobre a dor, né? Então, a dor física, se a gente está fazendo essa prática, a dor física ela não está na mente. Então, a gente não está nem olhando para ela. A gente fala assim, ó, dá licença, agora estou ocupado, depois eu converso contigo. Mas a gente está focando exclusivamente essa prática de estabelecer a consciência no seu próprio lugar e notando o que surge na mente. Agora, as dores mentais, sei lá, tristezas, as aflições da mente, o medo, qualquer coisa que surgir, isso a gente está surgindo no espaço da mente. Mas essas aflições, pelo poder da prática de Vipassana, a gente vai poder não se identificar com elas e nem reificar, porque a prática de Vipassana desempodera essas aflições que surgem, né? Então elas são tão destituídas de existência inerente como um arco-íris ou como uma miragem. If you are fully committed, full-time, Dozgchen practitioner, whether or not you're in retreat, maybe you have a job, spouse, family. But if you're fully committed, then you don't stop practicing Dozgchen when your formal session is over. You continue letting the Dozgchen practice, the meditation, flow into the way you're engaging with the rest of your life. Então, se você é um praticante dedicado, comprometido do Dozgchen, a sua prática não acaba na almofada. Se você é um praticante determinado e dedicado, mas tem família, trabalho, você tem outras atividades, então, mesmo assim, a prática não acaba quando a sessão formal acaba. Então, você se levanta da almofada e vai para a vida, procurando sustentar a prática, a meditação do Dozgchen, na forma como você se engaja com o mundo. As Atisha says, 7-point mind training, at the beginning of the teachings on cultivating ultimate bodhicitta, he says, Chuna milaptabutta, view phenomena as dreamlike. Como a Atisha disse no treinamento da mente em 7 pontos, ele disse que, no início, para cultivar bodhicitta, veja todos os fenômenos como ilusórios. Everything around you, appearing and yet not really there. Ele falou, ilusórios não, ele usou, na verdade, semelhante ao sonho, né? O termo que ele usou. Eles surgem, mas eles não estão verdadeiramente ali. And yet causally efficacious. E ainda assim ele tem eficácia causal. There are causes and effects this way and also this way. Tem causa e efeito assim e também assim. At the end of his very concise pith instructions on ultimate bodhicitta, he concludes, after giving the instructions on practice in meditation, formal meditation, then he says, Tunsam gyumeki bodhija, between sessions act as an illusory being. Então, no final, aquela instrução, veja todos os fenômenos como semelhantes ao sonho, é no início do capítulo
bem essencial sobre o cultivo da bodhicitta absoluta. No final, ele fala assim, haja como, entre as sessões, haja como um ser ilusório. An illusion is you appear. Uma ilusão quer dizer, ela surge. Not only visually, but you appear tactily. If we shake hands and sound and so forth, you appear. People see you. You're talking and so forth, but you're not really here. Então, ilusório tem eficácia causal, porque as pessoas te veem, você dá a mão, então as pessoas veem você aparece, mas você não está realmente aqui. After all, where is here? Porque afinal de contas, onde que é aqui? Where are you? Onde você está? Have you checked? Você já checou isso? If you're here, really, you should be findable. Se você estivesse aqui de verdade, você deveria ser encontrável. I'm looking for myself. Ele está procurando por ele mesmo. Nothing's coming up. Não surge nada, não aparece nada. Space. Espaço. And not inner space, outer space, just space. E não é nem espaço interno e externo, é espaço. So Alan, if you're here, show up. Alan, você está aí, se mostre. There's no echo. Não tem eco nenhum. So between sessions, you continue resting in awareness. Então, entre as sessões, você continua repousando na consciência. The appearances around you, the visual appearances, the tactile, they're moving. They're changing. As aparências ao seu redor, as aparências táteis, tudo mais, elas se movem, elas estão mudando o tempo todo. But you don't move. Mas você não se move. To other people, you have the appearance of moving. That's their problem. Para as outras pessoas, as aparências suas se movem, mas é o problema delas. They're dreaming. Elas estão sonhando também. But you don't move. Mas você não se move. Awareness remains still. A consciência permanece quieta. How does awareness move anyway? Como é que a consciência se move? Really, if your awareness moves, how does it move? Se a consciência se move, como é que ela se moveria? Awareness doesn't exist in physical space. A consciência não existe no espaço físico. So how does awareness go from here to there? Então, como a consciência iria de lá para cá? There is no here or there. Não tem aqui nem lá. So, get real. Então, Awareness remains still. cai na real. A consciência permanece quieta. It doesn't have any choice. Você não tem nem chance, nem escolha. It doesn't know how to move. Ela nem sabe como se mover. The word movement doesn't mean anything. A palavra mover não tem nenhum The significado. illusory appearances change. That's it. As aparências ilusórias mudam e é isso. But between sessions, your awareness is wide open. Mas então, entre as sessões, a sua consciência está completamente aberta. If somebody calls to you, you turn your awareness to them. Se alguém chama você, você volta a sua atenção para ela. When you need to respond, there's a response. Quando você precisa responder, você responde. But whatever's arising, Mas o que quer que esteja surgindo, get real. cai na real. Don't identify anything as being I or mine. Não identifique nada como sendo eu e meu. Nothing is. So Nada just é get real. verdade. Então, cai na real. Nothing is. Nada Isn't é. it true? E é verdade isso. Not your spouse, they're not really yours, they're a person. People are not slaves, they don't belong to people. So your spouse doesn't belong to anybody. Your children, they have their own countless past lives. They're just dropping in. But they don't belong to you. Então, o seu marido, a sua mulher, ele não é seu. Eles são pessoas. Pessoas não podem ser possuídas por ninguém, não são escravos. Seus filhos, eles tiveram muitas vidas passadas e eles pularam nessa sua vida agora. Mas não são seus também. So if you have a boy and you say, "You're my son," Se você tem um filhinho e fala, você é meu filho, your son might say, "Get real, Dad. ele poderia dizer, pai, fala sério, né? Just for this life. Só por essa vida. I'm just passing through. Eu só estou passando por aqui. I don't belong to you." Eu não pertenço a você. Let's get that straight. Vamos deixar isso bem claro. And don't reify anything. E não reifique nada. Because nothing actually does exist from its own side, so don't pretend it does. Porque nada existe por si só, então não faz de conta que exista por si só. And as long as your conceptual mind is not needed, then just rest. E assim, quando a sua consciência conceitual não for necessária, então descansa. Don't wear yourself out Não se esgote by thinking when you don't need to think. pensando quando você não precisa pensar. It's common sense. É bom senso isso. What would you think if you went off to work in the morning and you left your faucet on in the sink?
O que você acha que aconteceria se você vai embora para o seu trabalho de manhã e deixa a torneira da pia aberta? And then 8 hours later you come home and you say, ai, ai, ai. E daí 8 horas depois você volta para casa e... I've been wasting water for 8 hours. What was I thinking? Desperdicei água por 8 horas. Onde estava com a cabeça? Be quite upset, yeah? Você ficaria turn it off now. bem desesperado. Aí você desliga correndo, assim. What was I thinking? What's worse, leaving the tap of your mind on all day and wasting all those thoughts? Blah, 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 like vomiting. Blah, 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 blah. It's so exhausting. You know, just give it a rest. And like picking up a knife and fork, when you need to pick up knife and fork, then you put them down. You don't walk around throughout the day. O que é pior, deixar lá a torneira ou deixar a torneira da sua mente aberta o tempo inteiro, jogando o pensamento fora, como se você ficasse vomitando o tempo inteiro. Blá, 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 blá. Ou então você vai comer, você pega o garfo e a faca, parte todas as coisas, e daí você pega e põe de volta o garfo e a faca. Você não anda por aí com o garfo e com a faca, mostrando para as pessoas, fazendo sei lá o quê. So let's all be conservationists. Então isso é conservacionismo. Conserve energy. Conservação de energia. When you don't need to think, just rest. Quando você não precisa pensar, você descansa. In that non-conceptual, discerning openness to whatever's coming up. Nessa consciência aberta para tudo que surgir, mas que é discriminativa e é não conceitual. And with an open heart, open mind, respond as needed. E com o coração aberto, com a mente aberta, responda quando for necessário. Claro. Clear? Formal, post-meditation. Formal e na sua vida, pessoal. Good. Now I don't need to talk for 24 minutes. Então agora não precisa falar por 24 minutos.
So let's return to the text now. Então agora nós vamos voltar para o texto na página 15 de vocês. To the crucially important fifth instruction of how never to be separated from the experience of the practical instructions. Essa instrução é essencial de como nunca se separar da experiência das instruções práticas. Está bem no finzinho da página 15. It's very widely said in the Buddha Dhamma that if you really are intent on seeing some ongoing meaningful transformation, let's not say progress, but meaningful transformation, really evolving along the path, then the key to that is continuity. Então, a gente pode encontrar em todo lugar do Buda Dharma que se você quer realmente produzir uma transformação profunda, sem falar em progresso, mas transformações profundas, a chave é a continuidade. As Atisha's principal disciple, Domdumba, told to a disciple, give up all attachment to this life, all the mundane concerns of this life, and let your mind become Dharma. Then there's never any separation between your Dharma and you. And Dharma is not like cutlery that you pick up and put down. It's just how you live. Então, como disse o Dom Tempa, que foi um grande discípulo de Atisha, ele disse para o discípulo dele, abandone todo o apego aos assuntos dessa vida e deixe que a sua mente se transforme no Dharma. Então, dessa forma, tudo que você faz é Dharma. Então, o Dharma não deixa de ser alguma coisa que você pega e coloca de volta. Todas as suas ações são Dharma, são o próprio Dharma. So the root text reads, those who have become distant from sublime spiritual guides should cherish the 5 topics as the sublimity of the path. Então, o texto raiz diz assim, aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais deveriam prezar os 5 tópicos como a qualidade sublime do caminho. If you strive too hard in practicing single-pointedness, the power of your mind will decline. And with stagnant mindfulness, although your body is human, your mind becomes that of an animal. Se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada, o poder da sua mente diminuirá. E com a atenção plena estagnada, embora seu corpo seja humano, sua mente se tornará de um animal. And some people stray into delirium. So inseparably devote yourself to a spiritual guide. Algumas pessoas se perdem em delírio. Portanto, dedique-se a um guia espiritual de forma inseparável. Once again, this text seems so utterly contemporary, really as if it was written 150 years ago for us now. De novo, esse texto parece ser muito contemporâneo, como se ele tivesse sido escrito 150 anos atrás para nós agora. What leapt out at me in the root text is if you strive too hard in practicing single-pointedness. O que pulou assim do texto para o lama foi se você se esforçar demais para praticar a atenção unifocada. This is the most common problem that people create for themselves, not something they encounter. The most frequent problem people create for themselves when they meditate, especially when they go into retreat. Então esse é o problema mais comum que as pessoas criam para si mesmas. Não é que elas encontram lá, elas criam para si mesmas mesmo, especialmente quando elas entram em retiro. I've been guiding people now in long-term retreat for 12 years. Há 12 anos ele tem guiado pessoas em retiros longos. And the vast majority of problems people encounter come from pushing too hard. E o problema principal que ele tem visto que as pessoas encontram é fazer muito esforço, forçar demais. Too much ego. Muito ego. Too much striving. Muita luta. And desire. E desejo. And expectation. E expectativa. That's a formula for catastrophe. Essa é a fórmula da catástrofe. I've seen it happen. Ele já viu isso. And I've experienced it myself. It's not like I'm just observing other people. Ele já sentiu nele mesmo, não é que ele só observou nas outras pessoas. When I went into my first long-term retreat in 1980, I didn't even know the meaning of the word relaxation. Quando ele fez o primeiro retiro longo em 1980, ele nem sabia o sentido da palavra relaxamento. I thought relaxing was being lazy. Ele achava que relaxar era ser preguiçoso, being a flake. Ser fraco. So if you practice really well, you try really hard. Então, se você quer praticar bem, você tem que fazer muito esforço. And if you want to try your best, try your hardest.
E se você quer fazer o seu melhor, faça o mais difícil. And then expect exactly how quickly you're going to progress. E você fica ali olhando só o quanto você consegue caminhar rápido. Whatever the mistakes there are, I've made them. Seja qual for o erro que seja possível fazer, ele fez. And I'm still here. E ele ainda está aí. So let's look at his brilliant commentary to this. Então vamos ver o comentário maravilhoso sobre isso. Those who become distant from sublime spiritual guides, who reveal the path, may not know how to distinguish between what is and is not the path, or how to cut through their uncertainties and false assumptions. Aqueles que se distanciaram dos sublimes guias espirituais que revelam o caminho, podem não saber distinguir entre o que é e o que não é o caminho, ou como cortar suas incertezas e falsas suposições. What does it mean to become distant from a spiritual guide? O que significa ficar distante de um guia espiritual? Does it mean you're always in physical proximity? Significa que você está sempre perto fisicamente? Then whenever I fly, we'll have to hire a fleet of jets so that all my students can fly with me. We'll be in a squadron. Alan's coming. And he's coming with 10 jets. And that, not practical. No caso dele, seria assim, teria que alugar uma frota de jatinho para todos os alunos dele irem junto com ele quando ele voasse, né? Aí as pessoas falam, lá vem o Alan com 10 jatinhos cheios de alunos junto. So you don't become distant from a spiritual guide by physical space. Então você não se torna distante do seu guia espiritual pelo espaço físico. You can be 5 feet away from your spiritual guide and be distant. Você pode estar 10 metros distante do seu guia espiritual e estar distante. Like just a bystander. Como um espectador. So once again, we can take full advantage of modern technology. Então, de novo, a gente precisa tirar toda a vantagem da tecnologia moderna. 1,000 people around Brazil are participating in this sangha. We can't see them, doesn't matter. But they're participating, they're not distant. You're with us. And then more, based out of Santa Barbara Institute, that's global. So that's not distant, that's intimate. Então, essas milhares de pessoas que viram os vídeos e que estão assistindo os vídeos aqui do retiro, elas estão aqui no Brasil ou estão em todo lugar do mundo, mas elas não estão distantes. But what about when the retreat's over and the live streaming finishes? Live streaming? Live streaming. Live streaming. Okay. Mas e daí? O que acontece quando o retiro acaba ou então quando a transmissão acaba? Are you distant from the spiritual guide? Of course, I'm just one. There are many, many good ones. But are you distant then? Oh, it's over. Mas aí quando acaba o retiro, a gente fica distante do Lama? Bom, agora acabou. Claro que ele é tem vários outros professores, mas no caso da transmissão, acabou. Agora nós estamos distante dele? And I don't have his email. E eu não tenho e-mail dele. I'll tell you one of my favorite stories. Ele vai falar a história mais legal mais favorita dele. True story. Verdadeira. 1981, I was in India taking a break from retreat, and a couple of friends of mine got in a jeep, and we went over the Rohtang Pass up above Manali, 15,000 feet, and down into Lahul, because I was seeking a person I'd never met, Jetma Denzabam. And so we found her. We found her. Então, em 1981, quando ele estava dando num intervalo de retiro, assim, ele soube que uns amigos iam subir a montanha e iam até Lahu. E encontrar uma pessoa que ele nunca tinha conhecido, mas que sabia que estava lá, que era Jetsuma Tenzin Palmo. So we climbed up to her cave, about almost 5,000 meters. Então, eles subiram até a caverna onde ela estava, que era 5.000 metros de altura. Altura. One very nice cave. Uma caverna daqui. 5-star. 5 estrelas. 2 rooms, a stove, a chimney. Tinha 2 salas, um fogãozinho, assim, uma chaminé. And so when we met her, she wasn't yet in retreat. She was preparing to go into her long retreat. Então, quando eles encontraram com ela ainda não estava em retiro, ela estava se preparando para o retiro. So she was storing up rice and dal and so forth, her provisions, because this was in the summer,
the provisions that will carry her all through the winter, which is 5 months, completely snowed in. E ela estava levando para lá arroz, lentilha, né, porque ela era verão, mas ela estava se preparando para o inverno que era de 5 meses de neve direto. Não dava para chegar lá nesse tempo. So for 5 months a year, the snow can be 2 meters high. No way in, no way out. Durante todo o inverno de 5 meses, a neve podia chegar a 2 metros de altura. Não dava nem para chegar, nem para entrar, nem para sair de lá. So if she were to get appendicitis in midwinter, that's just her ticket to Sukhavati. Então, se ela tivesse uma apendicite no meio do inverno, era a passagem direta para Sukhavati. There's no help is coming. Não tinha como chegar a ajuda ali. But I asked her, when it's February, and you have a real issue coming in your practice, not medical problem, that's too bad, but a problem in your practice, a question in your practice, and you will not be able to contact your guru for months. What do you do then? What will you do? Ele perguntou para ela, falou assim, ó, se em fevereiro, que é o meião do inverno, se você tiver algum problema, não um problema médico, né? Porque se for médico, não tinha o que fazer, mas se você tiver um problema na sua prática, que você tinha que perguntar para o seu mestre, para o seu guru, o que você vai fazer se acontecer isso? She said, I'll pray to my guru. I'll get the answer. Ela falou, eu vou rezar para o meu guru e eu vou receber a resposta. That was not her first retreat. E não era o primeiro retiro dela. Your first retreat is not a 3-year retreat. Your first retreat is not a 3-year retreat at 5,000 meters. Então, não era o primeiro retiro dela, porque o primeiro retiro você não faz em 3 anos de retiro numa altura de 5.000 metros. So was she distant from her spiritual guide or not? Então, ela estava longe do guia espiritual dela ou não? Não. So you can be 3 feet away and distant, or you can be 100 miles away over a very high pass and not be distant at all. So it's up to you. Então, você pode estar 10 metros de distância do mestre e estar distante, ou você pode estar numa montanha de 5 metros de altura, a milhares de quilômetros distante e não estar distante. Então, depende de você. But this is simply a statement of fact. When you have no contact, no way of engaging with your spiritual guide, then there can be a lot of uncertainty. What's the path? What's not the path? And false assumptions can come in. Oh, but I thought this was the way. So, you've got a problem. Então, mas uma coisa é fato, né? Pode ser estando distante, não ter como entrar em contato, você pode ter um monte de incertezas, assim. Será que eu estou no caminho? Será que eu não estou? E, eu pensei que eu estava fazendo certo, mas acho que eu não estou. Então, é um problema isso. So the previously presented 5 topics on stillness and movement and the 4 kinds of mindfulness are the sublimity of the path. Então, antes ali, ele apresentou os 5 tópicos apresentados anteriormente sobre quietude e movimento e os 4 tipos de atenção plena. São a qualidade do caminho. So this is really crucial. Então, isso é realmente crucial. First one, you know it well now. The first of the 5 points is, can you distinguish between the stillness of your awareness and movement of the mind? Então, agora a gente já sabe que o primeiro dos 5 pontos é, você consegue distinguir entre a quietude da sua consciência e os movimentos da mente? And as soon as you can, then you can set out on the highway of Shamata with the 4 phases of mindfulness. E assim que você conseguir fazer isso, então você pode entrar na freeway de Shamata e progredir ao longo dos 4 pontos, 4 tipos de atenção plena. Highway of Shamata. Highway of Shamata. It's just a highway. A estrada de Shamata. The freeway is the path. Ok. Não, então, desculpa, é a estrada de Shamata, ainda não é a freeway, é só uma estrada, The highway leads to the on-ramp. The ramp. And then the freeway. Tá certo. I want to keep my analogy straight. That's right. Sorry. So you should know that they are indispensable when first venturing into practice, and you must cherish that knowledge by gaining the firm certainty of proper understanding. Então, se aventurar na prática, você deve saber que eles são indispensáveis e deve prezar esse conhecimento, obtendo uma certeza firme da compreensão adequada. So as in my preliminary comments, this is the practice on the cushion, this is the practice off the cushion. Those are just 2 expressions of these 5 points. Então, como no comentário dele anterior, que ele fez antes da nossa prática, ele falou, olha, isso você faz na almofada, isso você faz fora da almofada. São 2 expressões só deste mesmo caminho. And they will be your refuge. E isso vai ser um refúgio. Quintessential pith instruction. Uma instrução essencial. Essencial.
Some regard the practice that is merely preliminary as being the ultimate nature of existence and strive only in the practice of single-pointedness. Alguns consideram a prática que é meramente preliminar como sendo a natureza última da existência e se esforçam apenas na prática da atenção unifocada. The first of the four mindfulnesses, it's preliminary. A primeira das quatro tipos de atenção plena é uma preliminar. All four of the mindfulnesses, culminating in achievement of Shamata, are preliminary. Todos os quatro tipos de atenção plena culminando no atingimento de Shamata são preliminares. This is not the ultimate nature of existence. Elas não são a natureza última da existência. As he said, if you achieve that, and that's all you've achieved, you have not moved one hair's breadth along the path. Como ele disse, se você seguir esse caminho, atingir Shamata, você não terá avançado nem um fio de cabelo no caminho. So that's an enormous mistake. Então esse é um erro enorme. It's like thinking that if you get through kindergarten, you get a PhD. É como pensar que você entrou no jardim da infância, mas já fez um doutorado. Or without knowing how to apply the appropriate degree of effort, in accordance with the state of their own mind streams, like blocking a water canal, they regard mere single-pointed awareness of stopping thoughts as the highest view and meditation. Ou, sem saber como aplicar o grau apropriado de esforço, de acordo com o estado de seus próprios fluxos mentais, como bloquear um canal de água, eles consideram a mera atenção unifocada de interromper os pensamentos como a visão e meditação mais elevadas. So the practice of Shamata is not effortless. Então a prática de Shamata não é sem esforço. It takes some effort to release grasping. Demanda algum esforço para soltar a fixação. It takes less and less the further you progress along the path of Shamata. Demanda menos e menos esforço à medida que você avança no caminho de Shamata. Until, in terms of Shamata, it's effortless. Até que a Shamata propriamente é sem esforço. In 9 stages leading to Shamata, the 9th stage is completely effortless. Dos 9 estágios lá que levam a Shamata, o 9º é completamente sem esforço. But just for Shamata. Mas apenas para a Shamata. Then you practice Vipassana. That takes some effort. E daí você vai praticar Vipassana. E isso demanda esforço. It's only when you've identified Rigpa and are resting in Rigpa, that's effortless, and that stays effortless. É só quando você reconhece Rigpa e repousa em Rigpa que você aí sim continua o caminho sem esforço. So like a seasoned warrior who's been through many, many battles, a seasoned meditator who's been through many battles of Nyam learns to recognize from hour to hour, day to day, how much effort now? How much? Not zero, not too much. So the analogy the Buddha gave is like the lute. You know, tuning the lute, not too tight, not too loose. But it's not one right answer. For the lute, I guess there is. But it's not one right answer. From day to day, situation to situation, is this too much, too little? So you become like a master musician, always aware of your instrument, and you must know how much, what's too much, what's too little. Então, como um soldado um guerreiro, né, muito experiente, né, o praticante muito experiente também, ele aprende em cada momento quanto de esforço ele precisa aplicar. Então, na analogia do Buda, você precisa, para você afinar o instrumento, um alaúde, as cordas não podem estar muito soltas nem muito esticadas, né, para não quebrar. Mas parece que para um instrumento parece que tem um ponto ali que é o certo sempre, né? No caso da prática, não. Em cada momento, em cada situação, em cada vez que você enfrenta um niyama, em cada prática que você está fazendo, você vai precisar entender ali qual que vai ser o esforço que você vai precisar aplicar, como se você se tornasse o mestre do seu instrumento, sempre prestando atenção para saber o que você precisa fazer ali. And if you think that the practice of single-pointed mindfulness, the first, if you think that entails stopping thoughts, you haven't been listening. Se você achar que o primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção bem unifocada, é parar os pensamentos, você não escutou o ensinamento. Many people believe, Muitas pessoas acreditam nisso. Tibetans, Theravada, and so forth, many people believe that when they're meditating, the idea is to stop thoughts. Muitas pessoas pensam isso. Tibetanos, Theravada,
toda a gente pensa que meditar é parar os pensamentos. If thoughts are occurring, failure. If they stop, success. Se os pensamentos pararam, não, se os pensamentos continuam, você falhou. Se os pensamentos pararem, você teve sucesso. But how do you stop thoughts? Mas como é que você para os pensamentos? With a thought, I have to stop thoughts. Com o pensamento, eu tenho que parar de pensar. And then you find you can't. Aí você descobre que você não consegue. Because you tell the mind, I want you to be quiet. Você fala para a mente, eu quero que você fique quieta. And the mind says, you shut up. E a mente fala assim, cala a boca você. Now you can start having a conversation. E aí você começa uma conversa ali. Hopeless. Não tem esperança nenhuma disso dar certo. So that is not the highest view in meditation. Então essa não é a visão mais elevada. The functioning of the channels and elements, the nadis and your 5 elements, earth, water, and so on, the whole constitution, the system of your body, the functioning of the channels and elements, for those people who are dominant in water or earth element, when they push too hard, this causes the analytical power of their minds to decline. Então, se eles se esforçarem demais na prática, o funcionamento dos canais, dos nadis e dos elementos, 5 elementos, terra, água, fogo, ar e espaço, para aquelas pessoas que têm dominância do elemento água ou do elemento terra, esse muito esforço faz com que o poder analítico de suas mentes diminua. It's like working out too hard in a gym. É como fazer muito esforço numa academia de ginástica. And when you finish your workout, you just feel like falling over. You're so tired and depleted. Quando você termina a ginástica, você sente que você está morrendo, você está super esgotado. Meditation can be just like that. A meditação pode ser igualzinha. Push, 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 push. Ah. Você força, 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 morre. And then your intelligence, it's exhausted. Then your intelligence goes down. Aí a inteligência está exausta, e daí ela simplesmente diminui. And their mindfulness then becomes stagnant, dull, heavy, and though their body is human, the mind becomes like that of an animal, by becoming stupid and turgid. Então sua atenção plena se torna estagnada, ela fica pesada, embotada. E embora os seus corpos sejam humanos, suas mentes se transformam na de um animal, estúpidas e adoecidas. With this in mind, Manjughosha Sakyapanchen, the great Sakya Pandita, wrote, "Striving only in meditation without study leads to taking rebirth as an animal." Com isso em mente, o Sakya Pandita Panchen Sakya Manjughosha escreveu: esforçar-se apenas na meditação sem estudar leva ao renascimento como animal. So this is my concern. I'm not upset, I'm not angry, but this is my concern. When people get so enthusiastic about mindfulness, that this is meditation. All you need to do is just be here now. Just be aware of whatever's coming up. Just be non-judgmental. That's it. That's all there really is to meditation. That's Dzogchen, that's Zen, that's Vedanta. That's it. There's no view. There's no intelligence. Então, essa And they're not questão... even practicing virtue. And that's nothing to do with Buddhism. And then to think this is the essence of Buddhism. Then I don't want to get angry. I just want to start crying. Because if you choose to do that, there's no virtue. Where's the virtue? You're just sitting there, being non-judgmental. Often that means no discerning intelligence at all. I've seen that. No discerning, no good, no bad, no mental fictions, no virtue. No, I want to be non-judgmental. Good. That's what animals are. Get ready. Então esse que é o ponto dele com a questão do movimento mindfulness, né? Que a prática ela se resume a ficar presente com o que quer surgir a cada momento, sem julgamento. Então não tem visão nessa prática, não tem prática de virtude. Quer dizer, você está atento ali sem discernimento do que é bom e do que é ruim, né? Então isso é o que os animais fazem, né? Uma prática que seria possível até para o animal fazer. Esse que é o ponto dele. Não é que ele fica bravo, ele quer chorar, porque na verdade as pessoas não estão avançando, não estão praticando a virtude que importa, né? So there are different constitutions relating to the 5 elements. I'll send you a page. I'll send Jian a page. It's quite interesting. Just shows for each, if you're dominant in earth, this is what it's like.
and so forth for each of the 5. I'll send you. You can share it with everybody. But if you're dominant in water element and you push too hard, you become stupid. Então ele tem uma tabela que mostra dependendo da nossa constituição, de cada constituição, como é que a gente é, né? Então ele vai mandar para mim, eu vou traduzir e mandar para todo mundo. Então algumas pessoas com Water or earth? Is that what it says? I'm seeing a little bit of redundancy here in my translation. Does it say, just down below 359, does it say water or earth? Look in the bracketed numbers. You don't have the bracketed numbers. Oh, you don't have, oh, that's too bad. Yeah, Okay. No. Well, But then if they strive much too hard in the practice, in that sentence, does it say water element or earth element? Water element. Water or earth. Good. And then down below, some people who are dominant in fire or earth, is that what it says? Yeah. Okay. I'm a little bit curious because Maybe air element is missing. Yes. So I'll check that. But what it says here, and I try to be careful, but I will check this. Okay. Some people who are dominant in the fire element or earth element stray off the path. These, again, pushing too hard. This is what we do. That's what we do. And so if you're dominant in fire element or earth element, they stray off the path, pushing, and their minds become muddled due to delirium, just getting a bit crazy, fainting, and so on. Então parece que tem uma redundância que ele vai checar, porque aqui onde fala no nosso texto o elemento terra, talvez seja ar, porque já falou de terra e não tem o ar aqui, né? Mas ele vai checar, depois a gente corrige se for o caso. Então, algumas pessoas com dominância do elemento fogo ou do elemento terra, que possivelmente é ar, se perdem no caminho à medida em que suas mentes ficam confusas, devido ao delírio, desmaios e assim por diante. My intuition tells me it should read fire or air. Yeah. Seems That makes a lot of sense to me, but I will check. Okay. And sometimes in the Tibetan text, sometimes there are typos. Also can happen. Okay. So, what does it say there? I can't hear. Fire constitution or with an air. It does say air. Good, Which text thank do you have? Do you have the book? Oh, Good. yeah, the book. Then that's more definitive. Good, please correct it. Yeah. But, This should be- But this is the last version sent I'll by check Eva. again, but thank you. That's very helpful. But I will just go check because I Okay. have the Tibetan Yes. on my laptop. Okay. But it makes more sense for this to be fire Yes. and air. Uh-huh. So I'll check. Good. Okay. Ola so cut through your false assumptions by inseparably devoting yourself to a sublime spiritual guide who knows how to teach the essential points of this path correctly. Portanto, elimine suas falsas suposições, dedicando-se inseparavelmente a um guia espiritual sublime que saiba ensinar os pontos essenciais desse caminho corretamente. Even if you lack such good fortune, the good fortune of, specifically now, they're very important, even if you lack such good fortune of having a sublime spiritual guide who knows how to teach the essential points of this path correctly. Frankly, they're quite rare. So if you don't have the good fortune to have such a guide, even if you lack such good fortune, it is indispensable that you, without falling into indolence, just starting to flake out, and then just unraveling, without falling into indolence, properly seek out and familiarize yourself with the practical instructions of the Vidyadharas of the past who have achieved samadhis by way of this path. Então, mesmo que você não tenha a boa fortuna de ter um guia espiritual sublime que saiba ensinar os pontos essenciais desse caminho corretamente, que o Lama diz que hoje em dia são raros realmente, né? Mesmo que você não tenha boa fortuna de ter um mestre assim, é indispensável que, sem cair na indolência, né, sem relaxar, relaxar no sentido de deixar para lá, procure se familiarizar adequadamente com as instruções práticas dos Vidyadharas do passado que alcançaram siddhis através desse caminho. 38 years ago, I had the good fortune to train for a few months very intensively, 5 hours a day, in Pune, India, with the yogin BKS Iyengar. I trained with him. 28 years ago. 38 years. 38. Então, 38 anos atrás, ele teve a sorte, a boa fortuna de treinar com o Iyengar em Pune, na Índia. He's brilliant. Ele era brilhante. Very tough. He's not everybody's cup of tea, but he was brilliant. Muito duro. Ele não servia chazinho assim, mas ele era super duro, mas brilhante. And he had an aphorism I've never forgotten.
E ele tinha um aforismo que o Lama nunca mais esqueceu. Better follow a good book than a bad teacher. Melhor seguir um bom livro do que um professor ruim. That's what he's saying here. É o que ele estava dizendo aqui. If you don't have a qualified guide who really knows the essential elements of this path, then follow what he wrote here. He's the Vidyadhara. Follow what he said. Rather than people who don't have that insight, don't know, better to follow a good book than a teacher who doesn't know. Então, se você não tiver um professor que sabe, que conhece verdadeiramente o caminho, melhor você seguir o que está escrito aqui. O do John Limpa era um Vidyadhara. Então, melhor a gente estudar o livro do que seguir um professor que sabe, que sabe, mas não sabe. That's very important. Isso é muito importante. Save you a lot of time. Economiza um bom tempo nosso. Well, that's so. Let's come back at 10:40. Então, a gente volta às 10h40.